Vocês já devem ter visto não poucas entrevistas com brasileiros que fizeram as malas e partiram para a Ucrânia lutar contra os russos. Só que muito provavelmente não viram o oposto, ou seja, um brasileiro indo lutar pela Rússia. E como Gazeta do Mundo gosta de abordar temas de um jeito peculiar e diferente da mídia tradicional, neste vídeo vocês vão ver trechos de uma entrevista com David Andrade, que concedeu para nós. Mas antes de tudo, eu quero frisar que este vídeo não tem nenhum objetivo de motivar ou justificar a ida de brasileiros para qualquer zona de conflito armado no mundo. Da mesma forma, as palavras e opinião de David não expressam necessariamente a minha ou a do Gazeta do Mundo. A história de David é um pouco incomum, isso porque antes de decidir ir para a zona de conflito, David começou uma relação amorosa com uma russa chamada Ksenia. Ambos se conheceram em um site de conversa em língua estrangeira. Eles encontraram inglês como idioma comum. Um fato curioso é que antes de aprender inglês, Ksenia não gostava do idioma, mas se viu obrigada a aprender para, por exemplo, viajar. Ksenia visitou o Brasil, mas eles não conseguiram se casar no território nacional. Isso serviu como uma das razões para David viajar à Rússia no inverno europeu entre 2021 e 2022. Depois de se casar, já na Rússia, David acabou ficando no país euroasiático, e aí sua visão sobre o país também influenciou na sua decisão de ir para o fronte. Eu sou casado com a Rússia há 2 anos, né? No começo da guerra eu estava aqui, nós nos mudamos para o Brasil e devido a alguns problemas relacionados à família, ela decidiu voltar. E como eu já sou da área militar, eu decidi defender a Rússia, né? Eu conheço a Rússia há bastante tempo, né? Conheço as pessoas, já viajei, fui muito bem aceito na Rússia. Sempre foi muito bem tratado e eu acredito no ideal da Rússia. Eu acredito que agora são questões de, talvez, detalhes, né? Mas eu acredito que a Rússia, sim, tem condições de vencer o conflito. Atualmente, David passa por um treinamento especial antes de ir para o fronte. Um fato curioso é que sua esposa Ksenia também tem sua participação nisso tudo. Como David ainda não fala russo fluentemente, sua esposa o ajuda com a tradução, principalmente dos comandos que recebe dos instrutores durante o treinamento. Contudo, é bom ressaltar que David já possui um passado militar e experiência com armas. Sim, eu servi o Exército Brasileiro e a Guarda Civil também no Brasil. E também sou instrutor de armamento e tiro. Sim, pelo que eu tenho visto no treinamento, eu vejo muitas pessoas, o pessoal muito profissional, interessado em aprender, em ensinar os novatos, e isso para mim é bem interessante. No entanto, o treinamento traz detalhes e ensino que David ainda não tinha recebido. Ele também é instruído a operar armamentos que anteriormente não tinha familiaridade. De certa forma, tem sido uma experiência um pouco nova, né? Alguns conceitos que são especiais, assim, especificamente da Rússia, né? E a linguagem também militar na língua russa, né? Eu conheço os conceitos, mas assim, na linguagem portuguesa, né? Então, eu tenho aproveitado esse momento para me unir a essa experiência que eu já tenho, com os conceitos e também com as palavras todas assim russas da certa forma russa. Tem sido bem agradável. Mas estamos em um conflito real, com intenso uso de armas de diferentes tipos, algumas delas altamente avançadas. Sem dúvidas, as circunstâncias reais do combate criam uma atmosfera diferente do campo de treinamento. E aí surge a pergunta: será que David não tem medo? Acho que, no geral, quando a gente entra na área militar, na vida militar, a gente já está meio que preparado para isso. Não é que eu não tenha medo, né? Mas eu estou pronto para seguir em frente. Mas como eu disse pouco atrás,
Na Ucrânia existem brasileiros que lutam por Kiev e nada descarta que David possa, inclusive, os encontrar no campo de batalha. Só que ele de um lado e os outros no outro. Perguntado sobre o que ele diria aos brasileiros que lutam pela Ucrânia, David disse o seguinte: Infelizmente, não muito, né? Eu acredito que eu estou lutando porque eu tenho propriedade para lutar. Eu tenho por que lutar. Eu tenho família na Rússia e eu moro na Rússia. Então, por isso que eu estou defendendo a Rússia, né? Muitos vão simplesmente por um ideal, não conhecem o porquê que estão lutando, não têm o porquê lutar, vão talvez pelo dinheiro, pela aventura. E, nesse caso, eu diria para não fazer isso. Tá desperdiçando a sua vida se você não tem o porquê, o motivo, a motivação para poder fazer isso. Embora o conflito ainda não tenha acabado, David, assim como muitos dos milhares que estão lutando no conflito no leste europeu, possui suas ambições e planos para quando tudo acabar. Muito provável eu vou continuar morando na Rússia. É muito provável também continuar na área militar ou na área policial. A entrevista mostra que são por inúmeros motivos que brasileiros estão indo para o fronte, sendo que para alguns, como no caso de David, se trata de um conflito que possui relação direta com sua vida, já que ele morava na Rússia antes mesmo de ele começar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.